Meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo super legal e mais um confronto, o primeiro confronto das quartas de final do War Champions. E se você quiser achar melhor, as primeiras semifinal do confronto do lado da Marvel, tá? E Thor versus Capitão América, né, Gustavo? Boa tarde, beleza? Contigo? Tá animado para fazer esse confronto? Boa tarde, Juliano. Tô, cara, tô bem animado. Então, vamos lá. Tomara que você esteja mais animado que eu. Estou sendo sincero. Estou um pouco desanimado. Não sei. Vamos ver. Vamos lá. Eu acho que esse duelo aqui pode surpreender muita gente. Bom, a gente fez aí o sorteio dessas quartas finais. Aí tem um vídeo. Procura aí no canal, tá? Para vocês verem aí quem são as duplas, tá? E hoje a gente vai fazer, então, do Thor Capitão América. Esse duelo, a gente pensou, eu e o Juliano conversando aqui, para ficar bem legal, uma discussão entre eles ali dentro do QG, ali do quartel-general deles, e aí começa a ter o confronto, beleza? Bom, vamos lá. Então, nossos critérios, você já sabe, né? Então, igual eu e o Juliano, careca de saber. Força, velocidade, resistência, tática, experiência, relevância histórica, poderes, regeneração, históricos de confronto. Vamos lá. Critério de força. Eu dei o ponto pro Thor. O Thor é um deus e pelo fato dele ser um deus asgardiano, ele tem força sobre-humana. Não, o Capitão América não tem. Né? O Capitão América teve aquele soro do super soldado, elevou a força dele. No último vídeo que a gente fez, né, do Capitão contra o Homem-Aranha, a gente falou que o Capitão América é capaz de fazer muita força, né, levantar 1 tonelada, enfim, isso foi o que eu falei até. Mas o Thor, ele é maiores, né, já conseguiu, com um soco, derrubar o Galactus, né, que é uma entidade poderosa, né, então eu acabei dando esse ponto de força pro Thor. O meu também é pro Thor. O Thor acho que não tem comparação em relação à força. O Capitão vai ter uma força sobre-humana, mas o Thor tem uma força de Deus. Então, o Thor tem feitos de força muito maiores. Nesse último filme, por exemplo, a gente usa, para mim lembrar, né? Apesar de vocês estarem tão carecas quanto nós saberem disso. Podia trocar o nome também, ser os carecas, hein, Gustavo? Os carecas, esse é legal. O Thor segura uma estrela e ele não tem mais o Mjolnir, porque a Hela, que é a irmã dele, a deusa da morte, quebrou o Mjolnir. Você vê o nível de poder dela. E ele precisava que aquilo girasse e ele segurou o planeta lá pelo meio. Então o Thor não tem comparação. Mas o Capitão América fez, por exemplo, nos filmes, foi segurar um helicóptero. Tá, o Capitão América tem muita força, mas não dá para comparar. Thor. Não, Velocidade. Também não dá para comparar. O Thor também tem níveis de velocidade muito maiores. Feitos, viagens e tudo mais, o deslocamento do Thor é muito maior do que o do Capitão América. Quando a gente fala isso, a gente não está falando que o Capitão América não tem, a gente está comparando um com o outro. Então, o Capitão América é sensacional em todos os quesitos. Porém, o Thor é mais veloz, tem mais feitos. Isso demonstra na capacidade dele de luta, nos reflexos e tudo mais em relação ao Capitão América. Eu também dei o ponto de velocidade pro Thor. No último vídeo eu até comentei, né, que o Capitão América ele tem uma agilidade muito grande e tal. Ele já conseguiu desviar de um tiro que a pessoa deu, ele estando de costas, então ele nem estava vendo. Mas o Thor tem uma velocidade que é muito grande. Ele tem feitos nos quadrinhos dele estar voando a anos-luz em poucos instantes. Eu acabo dando ponto pro Thor em velocidade por causa desses feitos no quadrinho, se deslocando muito rápido, combatendo gente e tal. Mas lembrando que o Capitão América também tem, mas eu acho que o Thor leva a vantagem aí. Tanto é que o próprio Homem-Aranha, e ele ganhou nesses dois quesitos do Capitão, né? O Homem-Aranha tem... E assim, o Homem-Aranha seria um páreo mais duro pro Thor nesses dois quesitos. O Homem-Aranha não tá aqui e tal, que é interessante. Acho que o Homem-Aranha talvez poderia ter passado mesmo. Mas, por exemplo, acho que o Thor, o Homem-Aranha ganhou do Capitão, e se eu fizesse Thor e Homem-Aranha, eu também votaria no Thor. Eu acho que o Thor supera. Então, para mim,
O Thor tem mais força, mais velocidade que o Capitão. Resistência, Gustavo? Bom, resistência aqui, o meu também foi pro Thor. O ponto de resistência pro Thor. Bom, o Capitão América ele tem uma resistência muito grande, né? Ele cai de alturas muito grandes, ele não fica doente com muita facilidade e tudo. Aquela cena clássica, né, do Thor forjando o Rompe-Tormentas, né, lá no filme. Cara, ele saiu dali, ele não apareceu nem com a pele queimada. Ele apareceu chamuscado. Tava chamuscado, né? Muito diferente dele ter queimadura na pele. Tipo... nos quadrinhos ele também já fez feitos parecidos, né, de entrada de estrela, já suportou explosões de antimatéria. Então, por causa disso, eu também dei o ponto pro Thor em resistência. Não vou me alongar, não. Faço as palavras do Gustavo as minhas. Tática, aí meu voto foi pro Capitão América. Apesar do Thor ele ser o deus do trovão, filho do Odin, o Odysseus, né? E tal, mas ele é mais imaturo em relação a isso, apesar, né? Tem mais de 1000 anos, mas não... mas não por exemplo, os filmes do Thor ali, ele começa assim, muitos quadrinhos também do Thor, ele é meio assim... eu sou o Thor, o deus do trovão. Algumas animações mais antigas também tem muito isso, né? Então meio que ele... meu pai paga a conta, eu faço o que eu quiser. Não, sabe? Eu entro girando meu Mjolnir lá no meio e dou porrada. Então, o Capitão não. O Capitão América, tanto é que ele lidera os Vingadores. Então, ele tem uma capacidade tática muito maior, o desenvolvimento, o entendimento disso. Então, isso tá mais nele. E assim também, galera, se a gente fosse comparar, talvez, os feitos em relação, porque não é essa, a gente fala em termos absolutos aqui, tá? Se a gente, absolutos ou máximos, mas se a gente falasse em termos percentuais, que seria mais abstrato no caso, talvez o Capitão igualasse ou fosse, por exemplo, tivesse uma resistência maior do que a do Thor, mas entende? Dentro do nível que o Capitão América pode chegar e o que ele atinge, mas não é isso. Então, é em termos absolutos e ou máximos, tá? Agora, a tática, Capitão América leva essa aqui para mim. Eu também dei o ponto pro Capitão América. Ele é um ótimo estrategista, né, um dos melhores da Marvel. O Thor, mesmo sendo Deus do Trovão, tendo toda a experiência dele lá, que daqui a pouco a gente já vai acabando entrando nesse... Ele, no caso, eu acho que ele perderia pro Capitão nesse sentido. Por mais que o Thor tenha vivido só em batalhas mesmo, né, o Thor praticamente, as missões dele de coisas de guerra, né, mas devido a situações que o Capitão já enfrentou, eu também dou esse ponto pro Capitão, porque é muito mais diverso do que do Thor. Aí entra no fator de experiência, galera. A experiência, olha só que interessante. O Thor é um ser que já viveu mais de séculos. Então, ou seja, ele já teve vários contatos e tudo. E o Capitão América, ele tem um retardo no envelhecimento dele, né? Ele não envelhece na mesma taxa que a gente por causa do soro lá do super soldado. Então ele pode ter, sei lá, 80 anos e tal, que ele vai ter a constituição física dele muito similar quando ele era jovem. Mas em contrapartida, o que eu vejo de experiência, de diversidade, né, de confrontos, igual eu acabei de falar, o Capitão América, então, o que eu fiquei pensando? Falei, é um ser que tem mais de séculos de vida, enquanto que o outro é um, digamos assim, é um mortal. Na partida, o Capitão América teve muitas histórias. As revistinhas do Capitão América, né, elas começaram a aparecer em 1941. Ou seja, tem 79 anos já as revistinhas do Capitão América. O Thor começou a aparecer em 1962, o que dá 58 anos aí, né? Então, fazendo um balanço, tipo assim, 800 anos, mas com 58 anos de quadrinho, sendo Capitão um ano com 79, então eu fiquei naquela, eu falei, eu dou o ponto pro Capitão, dou o ponto pro Thor, dou o ponto pro Capitão, Thor, e aí fiquei em cima do muro e aí deu um empate. Rapaz, gente, a gente tá tendo um delayzinho aqui, não esquenta a cabeça não, hein? Então vai rolar, então não nos julgue, tá bom? Ô Gustavo, pois é, cara, é o seguinte, esse voto aqui foi um dos mais complicados de fazer. E eu queria,
eu falei pro Gustavo antes aqui que eu achei que o confronto fosse ser um pouco desnivelado. E a gente já tinha feito até um vídeo sobre isso também. Mas, ao mesmo tempo, falei também que poderia nos surpreender na hora que nós fizéssemos. Então, por exemplo, esse eu tive muita dificuldade em votar. E eu fiz de propósito aqui para calhar você falar primeiro esse, para ver se, porque se eu não estaria tendendo para o Capitão América com esse raciocínio que, por incrível que pareça, eu acho que essa falta de capilaridade que nós temos, pensamos a mesma coisa, cara. Eu pensei a mesma coisa que você. Porque assim, alguém pode falar, não, mas aí vocês usaram um critério diferente, porque vocês deram uma experiência maior pro fulano lá, mas aí vocês usaram o tempo dele de história. E aqui vocês vão usar o tempo de quadrinho. Não, eu ainda não sei quem que eu vou votar aqui. Então, assim, mas eu tive o mesmo pensamento que o Gustavo. Então eu imaginei o seguinte, cara, em experiência, o Thor, ele vive mais anos e tal, o Capitão América tem... Mas mesmo assim, Gustavo, não sei, cara, eu tendo a dar esse voto pro Thor. Por quê? Porque o Thor, apesar do Capitão América ter os quadrinhos ali e tal, aí nesse caso já vou adiantar meu voto aqui, eu vou falar o relevância histórica eu dei pro Capitão. Mais experiência eu dei pro Thor, porque eu acho que o Thor tem uma diversidade maior de experiências. Mesmo o personagem Thor. E o fato dele ter mais de 1000 anos aí, tá bem conservadão, né? Isso fez com que ele também vivesse coisas, por exemplo, que o Capitão América também não viveu. Então, o Capitão América foi ter aventuras interplanetárias bem depois. O Thor não nasceu no outro mundo. Aí alguém pode falar, mas o Thor, quando vem para cá, ele tem que viver experiências diferentes. Beleza, então, tudo bem. Mas aí eu tendo a... Eu vou colocar esse voto pro Thor, mas eu queria fazer esse preâmbulo que eu pensei como você. Mas assim mesmo, eu acho que a diversidade de experiências tende a dar pro Thor esse voto. Relevância histórica, eu dou esse voto pro Capitão América. O Capitão América é mais antigo, o Capitão América entrou para lutar na Segunda Guerra Mundial e, de fato, as revistinhas, elas ajudaram, entre aspas, né, galera? Quando a gente fala ajudaram, que ajudaram a passar o tempo lá dos soldados e tudo, como foi o mesmo caso da Mulher Maravilha também e tudo mais. Então, assim, e aí entra o tempo e tudo mais. E os dois estavam no mesmo nível ali, eram heróis que ficaram na Marvel, eles não venderam esses direitos. Tanto é que, então, nesse caso, eles se pegam mais. Eu acho que o Capitão América também influencia mais o mundo externo, o mundo real, do que o Thor. Porque por ele ser um herói mais pé no chão, mais humano, como é o Homem-Aranha, por exemplo. Apesar de que, aí a gente pode fazer algumas diferenciações, que o Capitão talvez seja aquele sujeito que está ligado ao governo, mas historicamente também se desfez, e o Homem-Aranha está muito mais ligado ao povo, às pessoas e aos jovens, no caso. Levando tudo isso em conta, relevância histórica, Capitão América. Eu também dei o ponto para o Capitão América, né? Eu acho que mesmo, pelo que eu entendi você falando, e você levou em consideração que o Capitão América ele tem mais tempo de quadrinho, então isso dá um impacto, né, nas pessoas que gostam de ler quadrinhos e tal. A pessoa teve contato primeiro com o Capitão. Tem a questão de jogos. Eu estava procurando aqui se o Thor tem algum jogo. Eu só achei um jogo na qual sobre o Thor especificamente. Tem um monte de jogo que ele faz participações, né? Personagem jogável, mas não é o principal, ou ele faz assistência em alguns jogos de luta, mas ele só tem um jogo dele próprio. Já o Capitão América já tem 4 jogos só do Capitão, então, né, já aí também dá para a pessoa ter uma noção do que a gente quer dizer com essa questão da relevância. Sim. E antes, gente, eu prosseguir aqui, né, deixa eu só explicar uma coisa que também eu acho que interfere. Às vezes o Thor é o deus lá da mitologia nórdica. Gente, a gente tá falando do personagem da Marvel. Sim. E falado sim o deus trovão nórdico. A gente não tá falando do deus da mitologia, a gente tá falando do deus dos quadrinhos da Marvel. Então, cuidado, que as pessoas podem pensar assim, mas a relevância histórica tinha que ser pro deus do trovão, que é um deus. Não, a gente tá avaliando o personagem dos... Beleza?
Acho que o Juliano concorda comigo, que ele está perfeito, é isso aí. Eu nem falei isso porque para mim isso é muito claro, mas foi espetacular a sua colocação. Eu não parei para pensar que alguém poderia fazer essa relação. Mas eu acho que fica bem claro, né, galera, que são situações, coisas diferentes. Sim.